Então, hoje é o papo de terça, número 74, né? E eu vou falar hoje sobre a arte moderna aplicada na terapia, explorando estilos, obras, histórias, técnicas e materiais da arte que podem nos auxiliar nos nossos atendimentos. E é disso que se trata, né, o meu novo curso, Arte Moderna Mais, né, que é uma ampliação do curso que já teve 3 turmas, né, Arte Moderna para Terapia. Esse tema é o tema que eu trato no Arte Moderna Mais, Práticas e Materiais para Terapia, né, que é o curso Arte Moderna para Terapia ampliado. Né? Então, se você tem pessoas aí na sua rede aqui do Instagram que tenham interesse por esse tema, arte e terapia, história da arte e terapia, técnicas e materiais na terapia, então vocês podem assim compartilhar, convidar para estar aqui assistindo também, né? E vai ser legal também que esse vídeo fica gravado aqui, vocês colocarem comentários, né, perguntas, que isso tudo vai ajudando aqui o Arte para Terapia a estar cada vez mais alinhado, né, com o que vocês desejam, precisam, né? E que evidentemente seja algo que eu esteja alinhado também com o que eu tenho para oferecer. Né? Então, o curso Arte Moderna mais Práticas e Materiais para Terapia, ele é um curso 100% online, é um formato híbrido com aulas gravadas e aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo também são gravadas, editadas e publicadas, então todo o conteúdo do curso o aluno vai ter disponível gravado, vai poder ver, rever quantas vezes quiser, né? E a assinatura vale por 2 anos. Então, tem bastante material. E tem, além disso, as aulas ao vivo, né, que vão ser sobre as técnicas e os materiais, são 6 aulas ao vivo, além de 9 oficinas, que vão estar alinhadas com a parte da história da arte. Então, por exemplo, no módulo do cubismo, né, então tem aula teórica de cubismo, gravada, e tem uma oficina prática, onde a gente se encontra, troca ideia e faz os exercícios, faz práticas e discute a aplicação dessa prática, né, nos atendimentos. Então, a gente tem essa parte prática e ao vivo, onde a gente pode conversar, trocar ideia, e isso é um ponto assim riquíssimo desse curso, né? Porque não é aquele curso anônimo que você chega, né, e não vê ninguém, não troca ideia com as pessoas. É um curso onde eu valorizo muito essa troca de ideias comigo e troca de ideias com os colegas, nessas trocas de experiência. E eu acho que é assim que a gente cresce. Então, as oficinas, as aulas ao vivo são um ponto importante, né, para essa troca, que muitas pessoas colocaram assim a dificuldade de estar sozinhos, né? Assim, às vezes se forma em arte terapia e aí fica solto sozinho depois, e é importante ter essa rede de apoio, né? Algumas pessoas também colocaram a questão de já serem formadas já há muitos anos e nunca terem exercido a profissão. Então também é um ponto, você já tem a habilitação para atuar na área, né? Então uma reciclagem, um lugar onde vai encontrar pessoas novas, trocar ideias, esse apoio e essa orientação vão ser fundamentais também para retomar, né, a profissão. Além disso, tem material, no curso oferece material de apoio, a gente tem também, né, os bônus, né, que são, por exemplo, reproduções, cartões para usar nos atendimentos. Temos um canal no YouTube. E por que isso é importante? Porque é um lugar onde a gente também pode trocar ideias. Temos o grupo fechado no Facebook. Então, esses pontos, esses momentos de troca são muito importantes para a gente estar formando essa rede e fortalecendo a arte na nossa prática profissional. Então, terapeutas que usam a arte nos seus atendimentos, né, esse é o momento e é uma oportunidade para efetivamente vocês estarem pensando em como levar a arte para esse trabalho, né? Então, entendendo que a arte, o uso da arte na terapia não se resume a oferecer tintas, pincéis e papel para o seu cliente, né? Está muito além disso, está muito além do uso dos materiais. Existe um pensamento e um entendimento da arte que tem que estar
por trás disso, né? Para que efetivamente você consiga levar a arte com consistência, né? E esse fazer arte de um modo diferenciado, né, para os seus clientes. Basicamente, assim é isso. O curso, ele é um curso, como o próprio nome diz, arte moderna, então é um curso que contempla a história da arte, mas é um estudo da história da arte focado, né, para uma prática profissional, ele tem um objetivo, e a questão dos materiais, das linguagens e das técnicas também pensados por esse atravessamento com a arte, com a história da arte, com o que os artistas propõem, né, e com esse exercício, e em que pontos, né, aquelas práticas vão estar tocando no nosso trabalho terapêutico, né? Então, todo esse conteúdo e o formato foi pensado, né, para estar ajudando, né, os estudantes e profissionais, né, dessa área a realmente começarem a trabalhar e a usar, né? Então, tanto os conteúdos da história da arte quanto dos materiais vai estar focado nessa prática. Então, tanto vão ter momentos bastante objetivos, né, com passo a passo, uma coisa bem pragmática, e ao mesmo tempo a gente contempla também essa reflexão mais profunda, né, sobre o uso da arte na terapia. E o que me mobilizou, né, esse tempo todo na construção desse curso foi tornar cada vez mais visível esse diferencial das terapias que usam os meios da arte. Então, tornar esse uso da arte mais visível no nosso trabalho, né? Então, esse diferencial, ele está muito além, né, de estar usando tinta e recorte de papel. E isso que eu tenho tentado, assim, fomentar em vocês aqui nas lives, nos conteúdos gratuitos e também de um modo sistematizado, né, nos meus cursos. Em especial nesse curso que, assim, tem sido uma paixão para mim, que é o Arte Moderna e que agora vai contemplar também essa questão das técnicas e materiais. Que, aliás, ele já contemplava, né? Porque tem uma parte do curso que é a aplicabilidade dos conteúdos da história da arte na terapia. Essa parte já traz a questão de técnicas e materiais. Mas aí, conversando com os meus alunos, eu fui entendendo que havia uma necessidade para além disso, né? Uma coisa mais básica no sentido de uma introdução a determinadas técnicas. Então, uma introdução ao desenho, introdução à colagem, né? Introdução à pintura, né? Esse conhecimento dos materiais, como usar, o que comprar, como arrumar, como oferecer. Então, tudo isso é contemplado nessa parte do curso de práticas e materiais para terapia, né? E uma coisa que muita gente me pergunta aqui é como oferecer os materiais, como organizar os materiais, como levar os materiais para a sala que eu subloquei. Então, tudo isso vai ser amplamente discutido, né, e levado a sério nesse curso. Andréia, sou pedagoga, posso trabalhar com arte terapia? Esse curso me habilita? O meu curso, aliás, eu falei até ontem no webinar, os meus cursos, eles são todos cursos, estudos complementares para a arte terapia e para profissionais que querem trabalhar a arte e os meios da arte na terapia, que não são só os arteterapeutas, né? Então são psicólogos, terapeutas artísticos, outros terapeutas que usam a arte. O meu curso não é um curso de formação profissional, então você não sai do meu curso habilitado, não sai um arteterapeuta. Para ser arteterapeuta, você precisa fazer um curso de formação, né? Um curso de formação profissional ou uma pós-graduação que seja reconhecida também como formação. As pós-graduações, para serem reconhecidas, elas vão ser reconhecidas em órgãos, né, que representam a classe profissional. Então, esses cursos vão ter que contemplar, por exemplo, a questão do estágio, da supervisão, né? Uma pós-graduação não necessariamente tem isso, mas para você se tornar um profissional, você precisa disso. E se o curso não te oferecer isso, procure um curso que tenha, né, no seu programa, contemple essa questão do estágio supervisionado, né? Então, a arte terapia, ela é uma formação específica. A arte atravessa muitas profissões, né? Mas para você atuar como arte-terapeuta, é preciso uma formação específica, como também os demais terapeutas que trabalham com arte também têm as suas formações específicas, né? E o psicólogo, ele vai ter que trabalhar na psicologia com uma abordagem
que contemple essa questão do uso dos meios da arte, né? Então, a gente tem, né, esse campo ampliado, mas é importante que a gente situe também algumas diferenças. Essa parte, ela está bem explicada num vídeo que está no canal do YouTube, que se chama Mas Afinal, para que serve a arte-terapia? E está aqui também no feed do Instagram. Aí vocês vão ter que procurar no texto o título, tá? Mas esses temas sobre a formação, sobre os contornos aí da profissão, eles estão nesse vídeo, né? Então, se esse é um tema que está interessando, acho que vale a pena ir lá, dar uma olhada, né? No YouTube é mais fácil de achar, né? É só ir lá e ver, mas afinal, para que serve a arte-terapia? Lá eu falo de tudo isso. Vamos lá, subindo aqui. Flávia, minha xará, trabalho com idosos em ILPI, fiz arte-terapia. Acho que fiz arte-terapia. Então, algumas pessoas me perguntaram também essa questão do trabalho com grupos específicos, né? Idosos, adolescentes ou pessoas com TDAH e tal. As especializações da prática é uma coisa que eu não vou dar uma especialização para nenhum público específico, né? Você vai pegar o conteúdo do curso e vai trazer, né, para a sua especialização, né? Mas com relação a idosos, por exemplo, com certeza você vai ter muito conteúdo para estar explorando, né? Até porque trazer a arte é uma coisa muito reveladora e importante, né? Quando você convida, né, essa pessoa para fazer arte, e isso vai ter muito a ver também com a visibilidade dessa pessoa, né? E tive alunos ainda do curso presencial, né? Eu dei um curso para pessoas que trabalhavam com grupos de idosos, né? Foi inclusive um curso montado por encomenda, né? As pessoas eram uma dupla de arteterapeutas que precisavam de ideias, né, para propor na instituição, e eu montei um curso para isso. E no meu curso hoje toda essa parte está sendo contemplada, né? Então, para você pegar ali conteúdos para criar vivências, oficinas e projetos de médio e longo prazo em instituições, tem uma fonte assim imensa para trabalhar, né? E muito assim convidar também essas pessoas para que às vezes estão assim desconectadas, né, do mundo, da realidade, chamar para a arte moderna é muito bom. E uma coisa também bastante interessante é que temos, né, infelizmente nas capitais, não temos em todas as cidades, mas uma oferta, né, e espero que seja retomada, né, de exposições, né, de artistas desse período, né? Então, por exemplo, aqui nos últimos anos, tirando aí o momento pandemia, tivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Kandinsky, Mondrian, os artistas russos, gente, começa a falar, some todo mundo da cabeça, né? Miró, Picasso, tivemos muitas dessas exposições, né? E os impressionistas também, Monet, né, que está tendo eventos, o Van Gogh, um pós-impressionista. Então, quando se traz, né, na terapia o mundo para a terapia, né? Que essa pessoa está vendo isso no jornal, está vendo as pessoas comentando, e de repente aquilo ali está no processo dele também. Isso pode ser essa reconexão com a vida, né? É também um caminho interessante para estar trabalhando a história da arte com determinados públicos. Mas a arte, né, e a história da arte, os meios da arte, eles vão estar ali atendendo e ajudando todas as pessoas, em qualquer idade. Flávia, arte-terapia, educação e saúde na Cândido Mendes. Sim, temos muitos cursos, né, de pós-graduações. Vamos trabalhar com esse público, acho que está falando do público de idosos, né? Já não sei mais o que eu estou correndo aqui, já me esqueci. Porque a coisa aqui no Instagram, ela vai sumindo, né?
É estimulador buscar o tema de cada sessão. Há uma coisa também, essa coisa do tema de cada sessão é uma coisa que a arte moderna pode ajudar muito, né? E você pode também ir além da arte moderna e pegar a história da arte como um todo, nessa questão de ter os tais temas, né? Para um projeto, né, longo de um grupo terapêutico, por exemplo. Mas uma coisa que responderam na pesquisa é essa questão de estar, a cada sessão ter uma proposta, a cada sessão ter uma técnica, a cada sessão ter, né, uma proposta de trabalho, né? Então, assim, num grupo pode ser que esse seja um caminho para trabalhar, né? E muitas vezes o grupo é semi-estruturado, tem um tema e tudo isso, né? Tem uma jornada aí do grupo. Mas o trabalho individual, eu acho que a minha orientação é que vocês assim deem uma desencanada dessa história de achar que a cada sessão você tem que fazer uma vivência e uma proposta, né? E o papel ali é você estar acompanhando o processo que é da outra pessoa. Então você tem que ter ferramentas para acompanhar, mas não necessariamente você vai estar propondo alguma coisa a cada sessão. Inclusive, pode chegar um ponto em que você não proponha nada, em que você acompanhe, né? Facilite aquele processo, mas não necessariamente esteja propondo até mesmo material. Aliás, eu falei isso no webinário, né? Que o melhor material é aquele material que o seu cliente escolhe espontaneamente, né? Porque o terapeuta, né? Você o fortaleceu para que ele pudesse fazer isso. Então esse é um ponto importante também, né? Então tudo isso a gente está falando aqui nas lives, mas isso também é uma conversa que a gente vai estar tendo sempre, né, nos encontros ao vivo do curso. Flávia, ainda estou adquirindo material aos poucos. Gostei muito dessa sua abordagem, cada um traz uma bagagem. Sim, sim. Ana Paula, sou pedagoga, psicopedagoga e estou fazendo arte-terapia no IJBA. Tudo muito novo e estou amando. Então, temos muitos caminhos. No caso aqui, cada profissional vai ter o seu modo de trabalhar, né? Então, nessa abordagem dos materiais, se vai ser um trabalho espontâneo, se vai ser um trabalho estruturado, né? Não só isso vai depender do modo como cada profissional trabalha, mas também, né, da situação, né, e da pessoa com a qual ele está trabalhando, do cliente, né? Qual é a necessidade e o que vai efetivamente estar ajudando aquela pessoa que está diante de você. Deixa eu ver aqui. Com relação... Flávia, em grupo, como não sou da área de psicologia, eu tento ver as questões do grupo, mas deixo livre na escolha. É a terceira casa que trabalho. Muito bem, vamos ter mais profissionais trabalhando com a expressão espontânea, né? E isso é muito bom. Inclusive, tanto no trabalho de grupo, também pode-se ter essa abordagem dessa busca livre, da expressão livre, né? Mas na maioria das vezes, a gente trabalha com uma temática, com um eixo, né? Ali, até para o grupo, né? Se reunir em torno, né? daquele tema, né? Que está se propondo, ou de uma exploração específica de um material e tal. Então, o trabalho de grupo pode ter essa abordagem. E aí a história da arte entra com uma força muito boa, né? Para estar ajudando nas temáticas do grupo, né? Então, esse período, né, da história da arte que eu escolhi, a arte moderna, ela vai ajudar nessa dificuldade, né, que muitas vezes o profissional encontra com relação ao uso do material, essa ideia do material certo, né? Qual é o material certo, né? E a história da arte, né, com a arte moderna, e a arte, diria que a arte a partir do século XX, ela vai aí promover uma grande revisão nessas questões, nessas crenças, né, diante do fazer arte. O que é arte, o que não é, o que é belo, o que não é.
Então essas questões todas começam a ser discutidas e ampliadas de um modo que para nós terapeutas é muito bom, muito positivo, porque amplia e inclui muitas pessoas nesse fazer, né? E a arte moderna também vai oferecer muitas referências, né, em imagens, nas temáticas, nos processos criativos que os artistas criam e exploram. Então tudo isso vai ajudar também na compreensão das imagens criadas na sessão, porque a imagem criada na sessão, ela é o resultado de tudo isso, desde a escolha do material, da manipulação do material, de tudo que acontece ali, do tema, o estilo, o modo como faz, tudo ali está junto quando a gente olha a imagem, a gente tem que olhar todo esse processo e tudo que aconteceu lá, né? Então a arte moderna também vai estar tratando disso, né? Vai ajudar a gente a pensar aqueles processos, né, criativos. E lembrando uma coisa interessante que nem sei se todo mundo aqui sabe, né, que a colagem, por exemplo, a colagem que é tão explorada na terapia, a colagem ela entra na história da arte, na arte moderna. E alguns movimentos vão explorar demais essa técnica, como por exemplo o cubismo sintético, o dadaísmo e o surrealismo, né? Então a colagem vista, né, a partir da arte moderna é muito rica para a gente estar explorando, porque além desse fazer, desse modo de fazer, né, tem todo um pensamento do artista, né, por trás da exploração desse modo de fazer arte. Que, aliás, a colagem é uma transgressão, né? Como olhar a imagem, né? Olhar a imagem, entendendo aquela imagem como resultado de um processo. Então, a imagem, quando a gente olha na terapia a imagem produzida pelo cliente, a gente está vendo um monte de coisa além daquela imagem final, né? A gente está vendo todo o processo, o material que foi usado, como ele foi manipulado, como ele foi escolhido, por que foi escolhido, né? Que dificuldades ele trouxe, que facilidades, que prazeres e que dores ele trouxe, né? A gente vai estar observando os elementos básicos da imagem, tá lá também, cor, forma, textura, a representação do espaço, as tensões, os relaxamentos dentro daquela imagem, o tema, os muitos modos, né, que aquele tema pode ser abordado, o estilo, o jeito como aquilo foi feito, como é que aquela história está sendo contada naquela imagem, né? Todo o contexto da imagem e o contexto que aquela pessoa está vivendo que está naquela imagem. Então, todo o comportamento naquela construção, as memórias que vieram à tona, as emoções que vieram à tona. Então, a imagem tem que ser vista com tudo isso, né? E a arte vai nos ajudar muito a perceber muitas sutilezas e muitas nuances que estão na imagem em todo esse processo. Algumas questões que eu disse que ia colocar aqui, olha só, até imprimi muitas respostas, né? A pesquisa teve a maior parte das perguntas, né, foram de múltipla escolha, mas a gente tem aí uma parte, né, de texto, né, para responder comentários e dúvidas e tal. Então imprimi tudo aqui, estou estudando as respostas de vocês, né, e vou trazer algumas coisas, né, aqui. Então tudo será respondido, né? Não se preocupem. Eu vou aqui tá sempre elaborando essas questões e queria agradecer muito, né, quem disponibilizou, né, aquele tempinho para responder, né? Porque isso vai ajudar demais, inclusive na construção do curso, na melhoria do curso e no alinhamento, né, aqui das aulas e das lives aqui no Instagram e no YouTube. Então, uma das questões que muitos colocaram foi a dúvida sobre a profissão, sobre como se tornar um profissional da área, se sou formado em artes visuais, posso atuar como arte-terapeuta, sou da pedagogia, posso atuar como arte-terapeuta, né? Então, até já comentei aqui, o arte-terapeuta tem uma formação específica, né? Ou você fez uma pós-graduação reconhecida pelas associações da sua profissão, ou é um curso de formação,
né? São cursos livres de formação. No Brasil, as formações de arte-terapia são essas, né? Usar a arte na terapia também é algo que outros profissionais fazem, como psicólogos, né? Terapeutas artísticos, terapeutas criativos, arte-psicoterapeutas e psicoarte-terapeutas. Então, existem outros profissionais, além do arte-terapeuta, que usam a arte nos atendimentos. Os meus cursos são estudos complementares para a profissão e que vão fazer muita diferença, né, na formação de vocês e na atuação de vocês, por estar trazendo a arte de um modo bastante diferente e focado na aplicação e na prática, né? Eu quero muito que isso seja usado mesmo, né? E uma transformação que muitas vezes a gente precisa passar nas nossas crenças e na nossa relação como terapeutas com o nosso fazer artístico, o nosso olhar para a arte. Então, tudo isso, né, vai estar sendo contemplado no curso. É um estudo complementar, né? Uma outra questão que aparece nas respostas com que públicos se pode usar, né? A arte e os meios da arte vão poder ser usados com todos os públicos, né? O meu foco, porque é a minha experiência, né? Eu trabalho com adultos, né? Então a gente pode entender aí jovens, adultos e idosos. E a questão dos grupos especiais, né? Pessoas que trabalham com autismo, com TDAH, vão ter especificidades, né, desses nichos, e todo mundo aqui que trabalha vai ter ou uma experiência prática, porque trabalha numa instituição com isso, ou muito provavelmente especializações dessas áreas. Trabalho com um grupo de mulheres, trabalho com grupos de homens, trabalho com grupos, cada um tem o seu nicho, né, o seu mercado mesmo de trabalho, né, o seu foco. Então vai ser da responsabilidade de cada um de vocês pegar esses conteúdos e estar trazendo para essa especificidade do nicho com o qual você trabalha, tá? Eu não tenho, por exemplo, no meu curso, um módulo específico, técnicas e materiais para trabalhar com quem tem TDAH. Não é nesse modo que vocês vão, não é isso que vocês vão aprender no meu curso, né? Mas o universo da arte que vocês vão fazer essa adaptação para a prática de vocês, né? Mas é claro que a gente está sempre ali, eu estou sempre ali, trocando ideias, conversando, né? Orientando, então isso também não é um problema. É um curso que agrega muito, eu diria que de uma maneira muito abrangente, né, e ampla, esse uso da arte na terapia, né, que usa o nome arte, né, arte e terapia, né, e está na hora da gente olhar com mais atenção para o que ela significa, né, e para tudo que ela tem para oferecer para a nossa prática. Então também é um curso que o que eu tenho visto nas minhas alunas é assim, também uma transformação pessoal, né, porque também é uma coisa que eu tenho visto. E uma outra questão também que colocaram na pesquisa é como colocar o meu conhecimento de arte, né? Eu faço pintura, eu sei muito de arte, eu tenho licenciatura, eu sou artista, e não sabe como levar, né, esse conhecimento e esse arsenal que tem para a prática como terapeuta, até porque muitas vezes esbarra, né, em críticas que deixa uma coisa assim incômoda, do artista muitas vezes fica nessa confusão de se usar o conhecimento dele, se tornou um professor de artes e não está sendo terapeuta. Então entra aí em questões difíceis. Então é importante que se tenha clareza, né, das diferenças de atuação, mas entender que esse conhecimento de arte pode e deve estar sendo levado para o seu trabalho como terapeuta que usa a arte. E isso pode colaborar, sim, né? Então, como eu falei no início, como eu me apresento, né, professora, artista e terapeuta, essas três profissões, elas vão sendo colaborativas. Então, esse é um ponto que tem que se chegar, quando tudo isso colabora para um objetivo de determinado trabalho, né? Quando chamar a artista para ajudar, quando chamar a professora para ajudar. Isso não significa tornar
o seu atendimento uma aula ou uma formação de um artista. Lembrando que artistas surgem em todos os lugares. Então, o seu cliente pode, num processo terapêutico com arte, se descobrir artista. Esse é um risco que nós corremos. Não é o nosso objetivo. Mas isso pode acontecer. Então, você também tem que entender quando isso está se dando na sua frente, né? Bom, tô vendo aqui uma outra coisa que colocaram nas respostas, nos comentários, né? Foi assim, o que é possível fazer numa sessão de 1 hora? Tem isso também, o tempo da arte é um tempo diferenciado, né? Então, assim, quero ter mais exercícios para aplicar, né, nos meus atendimentos. Quero saber que material uso com que pessoa, né? Então, tudo isso vai ser conversado, mas uma coisa eu posso te garantir. Você não vai ter uma cartilha para seguir, porque eu sou absolutamente o contrário disso. Mas você vai ter um leque imenso para você definir o que vai fazer. Então, isso dito, essa questão de 1 hora, né, está também na fantasia de achar que o seu cliente vai ter que começar e terminar uma obra na sessão. Ou que ele só vai fazer o trabalho na sessão. Você pode ter um trabalho em que vai ser feito por etapas. Ele pode ser um trabalho que dure meses. Eu, como cliente, fiz uma boneca, eu demorei 3 meses fazendo a boneca. A boneca foi maravilhosa, incrível? Não, mas eu fiquei processando aquela boneca 3 meses. E fazendo. Então, é o tempo, o tempo que a arte exige para se fazer determinada coisa, a gente também tem que pensar que é um tempo que o nosso cliente precisa para processar o conteúdo. Então, a gente não pode ter pressa. A arte não tem pressa e o processo terapêutico também não. Então, esse tempo, tem que fazer isso em 1 hora. Não, não tem. Né? São essas fantasias, né, que nos atrapalham. Né? É diferente, vou fazer um evento, né, uma oficina, ela tem um tempo. Acabou. Aí você vai ter que ter começo, meio e fim e ter uma estratégia para definir quando é que aquilo acaba. Né? Você não vai acompanhar aquela pessoa depois, é diferente de um atendimento que você atende aquela pessoa 1 ou 2 vezes por semana, você está acompanhando. Então ela pode estar fazendo aquele trabalho, é um processo. Né? E a gente aprende com a arte que a arte é um processo de construção. Leva o tempo que tem que levar. Vou encerrando por aqui, né? Lembrando que sexta-feira tem a live Arte e Terapia, sempre sexta-feira às 8h30 da manhã. É uma live que tem uma proposta prática, né? Ela fica gravada, né? E depois na quarta-feira eu publico o resumo, que é o Dica para Terapia, que vocês também encontram no destaque aqui do perfil do Arte para Terapia. Então vou ficando por aqui. Beijo para vocês.